Olá, queridos. Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre sua vida, sobre a sua família, sobre os seus. E quero ler o texto da palavra do Senhor com os amados. Antes, quero dizer mais uma vez, estamos com estas mensagens enviadas para a igreja, em virtude de estarmos obedecendo, não uma determinação, porque, como já dissemos, somos igreja, autônomos, temos a lei nos amparando, até mesmo para continuar com as nossas portas abertas, mas por uma questão de zelo, de cuidado, nós estamos, especialmente neste período ainda, com as nossas portas fechadas, mas tão logo estaremos voltando novamente, cultuando no templo para a honra e glória do Senhor. Mas não permita que nada venha atrapalhar, impedir, esmorecer, esfriar a sua fé. Tá bom, meu amado? Faça isto. Quero ler um texto da palavra do Senhor, Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Quero ler o versículo do 15 até o 17. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Irmão, já tenho meditado nesse texto algumas vezes, e ele palpita muito ao meu coração, porque ele é um texto assim brilhante, um texto que fala-nos profundamente, de forma assim muito direta, com respeito a várias coisas, e a gente quer pontuar aqui algumas, observando-a de forma assim muito clara, muito direta, depois de algumas recomendações, exortações do autor aos Hebreus, a santidade, também vemos alguns conselhos, algumas orientações. E a palavra de Deus, ela nos dá orientações. A gente nunca, pela palavra de Deus, recebe determinações. Você tem que fazer isto. A Bíblia mesmo diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, obedecer sempre vai ser muito melhor. Não tenha dúvida disso. A gente tem observado que muitas pessoas, pela falta da obediência, acabam sofrendo danos, assim, danos irreversíveis, danos horríveis, que às vezes querem até, ou até mesmo se arrependem do que fizeram, mas já fizeram. Agora estão chorando por conta das consequências. Foi o que aconteceu com Esaú, de acordo com o versículo de número 17 que lemos. Mas o início diz, versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Sempre temos dito à luz desse texto. A gente precisa ter um cuidado muito grande para que as pessoas possam usufruir da graça de Deus, vendo na minha vida, eu testemunhando desta graça, para que elas sejam alcançadas por esta graça, assim como eu fui alcançado. Então eu preciso tomar muito cuidado para que ninguém seja privado, tolhido de receber esta graça salvadora do Senhor. E diz mais, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. A gente sabe que nestes dias difíceis, a gente muitas das vezes passa por amarguras muito grandes, por frustrações, por medos, por agonias, e com isto a gente acaba contaminando as pessoas que estão ao nosso redor. Então, nenhuma raiz de amargura brotando venha nos perturbar, porque por ela, pela amargura, muitos acabam se contaminando. Às vezes você diz, não, problema meu, mas não é problema seu.
Se o problema fosse só seu, né, seria até razoável. Mas o problema é de todos os que te cercam. Todos são contaminados com esta acidez, com esta arrogância, com esta prepotência. Então preste bastante atenção sobre isto. Aí continua dizendo: ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar, por um prato de comida, ele vendeu o direito da sua primogenitura, vendeu para o seu irmão Jacó. Quando ele nasceu primeiro, ainda que fossem gêmeos, mas ele nasceu primeiro, então era o primogênito, o primeiro, né? E logo a seguir veio Jacó. Mas ele, com muita fome, chegou, viu Jacó preparando um alimento que lhe pareceu muito gostoso, muito saboroso. Então, Jacó, me dá um pouco desta comida. Jacó barganhou com ele e ele foi, vendeu a sua primogenitura, ou seja, o direito da bênção, né? E quando seu pai morreu, ainda que tenha havido aí o dedo, né? A intervenção humana, mas ele acabou recebendo, quem acabou recebendo a bênção foi realmente Jacó e não Esaú. E depois Esaú se arrependeu amargamente. Diz o texto: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Claro que arrependimento aqui em relação ao erro que ele cometeu. Agora ele estava colhendo, por assim dizer, as consequências da sua escolha, as consequências do seu erro, né? Então observe que tantas coisas que a gente faz, se a gente não parar direitinho para analisar, depois a gente vai sofrer amargos ou amargores, situações tão difíceis. A gente vai sofrer as penas porque a gente se precipitou, a gente podia esperar mais um pouco, a gente poderia aguardar o tempo certo, mas não, a gente pôs os pés pelas mãos, a gente acabou achando que era o momento certo quando não era. Aí a gente acaba sofrendo consequências. E mesmo que alguém venha nos advertir, a dizer, não, não é o momento, não, não, eu vou fazer sim, eu sou dono de mim mesmo. Aí quebra a cara depois. Aí depois se arrepende, mas não tem como voltar. Né? Aqui não se trata do arrependimento para a salvação. Né? Se trata aqui do arrependimento da burrada, desculpe a expressão, que Esaú fez. E quantas das vezes a gente comete tantas burradas e quando vê a gente perdeu a oportunidade, ela se foi. A gente acabou utilizando-se de forma errada daquilo que esteve diante de nós. Então, bem sabeis que, querendo ele ainda herdar a bênção, acabou. Provavelmente você tenha cometido coisas, feito coisas que hoje você se arrependa. Né? Ah, se eu pudesse ter pensado direitinho, se eu pudesse ter feito outra escolha, e de repente hoje você está sofrendo amarguras tão grandes por causa disto. Esteja arrependido e não vai voltar mais ao que era antes. Agora você precisa sim, se voltar para Deus e dizer, Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa a minha forma de ter agido, a minha precipitação, e me ajuda agora a caminhar de cabeça erguida para honrar o teu nome, para fazer a tua vontade. Então é o que precisamos fazer, mas entendendo que as nossas emoções, elas precisam estar sempre colocadas diante de Deus para a gente não cometer as coisas que venham a ser precipitadas, para que a gente não faça as coisas sem a devida orientação de Deus. Se Esaú tivesse pedido orientação a Deus, ele não ia fazer o que fez, né? Mas ele fez, e com isto ele sofreu, isto ele levou para a vida toda dele. Então, paremos, pensemos,
coloquemos diante de Deus para que a gente não venha agir de forma estúpida, de forma abrupta, de forma que não agrade ao Senhor, para depois chorarmos, como diz a expressão, chorarmos pelo leite derramado. Então, nos arrependamos sim do que fizemos para não fazê-lo de novo, mas sabendo que as consequências daquilo que fizemos, com certeza elas virão. Então, coloque sempre diante de Deus para que Deus possa estar norteando a sua vida, para que Deus possa estar te dando o refrigério da sua presença, da atuação da sua graça na sua vida. Amém, meu querido? Vamos orar? Coloque-se diante do Senhor, feche os seus olhos, vamos conversar com Deus. Querido Deus e Pai, graças nós te damos e te louvamos pela tua palavra essa que dirige, que orienta a nossa vida. Deus Santo, em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado porque na orientação da tua palavra nós vemos que não devemos de forma nenhuma ter um coração, ó Deus, conturbado, que nenhuma raiz de amargura venha crescendo na nossa vida, brotando para nos fazer, ó Deus, contaminar outras pessoas e privar outras pessoas da tua graça. Ó Deus, e dá que nos arrependamos sim das coisas erradas que fizemos e pedirmos ao Senhor que o Senhor amenize as consequências, porque as consequências vêm. Mas sabemos, ó Deus, que somos teus servos e que estamos debaixo da tua orientação e devemos buscar ao Senhor sempre, em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua palavra. Amém. Queridos, que Deus em Cristo nos abençoe, que a gente possa estar no centro da vontade do Senhor. Minha igreja, Igreja Batista Sacramento, que Deus abençoe você, viu? Abençoe cada um dos nossos queridos.